Pionzada, pauta quente na obra, Murilo. E hoje, Pionzada tá comentando sobre isso aqui, hein? Murilo, você tá ligado que existe um podcast chamado Vênus Podcast, apresentado pela Yasmin e pela Cris, certo? Eles são lá partiram a princípio ali do guarda-chuva do Flow, né? Todo mundo conhece. E aí, Murilo, qual que é a fofoca da Pionzada aqui? Existe um outro podcast chamado Vênus também, mesmo nome. E o que tá acontecendo? Uma menina aqui que a gente vai ver, né? Essa Camila Frender, já adianto que eu não conheço ela, não sei do conteúdo dela, mas ela fez um vídeo, Murilo, no TikTok ali, falando que ela foi pra esse podcast achando que era o Vênus da Yasmin e da Cris. E aí, como se não bastasse, Murilo, começaram a procurar algumas coisas ali, né, desse podcast, desse Vênus. A gente pode falar Vênus fake, digamos assim, mas não seria nem Vênus fake, né? Sei lá, se ela colocou Vênus lá, eu não sei nem quem criou primeiro. Será que foi ela que criou primeiro, Murilo? Ou Vênus? Acho que não, né? Acho que o Vênus da Yasmin foi primeiro, né? A Yasmin, se eu não me engano, ela comenta que o Vênus tá desde 2021 ou 22. E o primeiro podcast desse Vênus Talks, eu vi que é de 11 meses atrás. Então, teoricamente, o Vênus da Yasmin e da Cris, o Vênus do Flow, né, veio primeiro. Até porque eu acho que eles não iam dar um mole assim de colocar um nome que eles já viam, né, que existia, né? Mas enfim, cara, e aí essa menina, ela foi lá, confundiu, né, achou que era outro. E aí, Murilo, que eu tava vendo aqui, parece que até Ana Hickman já foi nesse Vênus fake, vamos chamar de Vênus fake, digamos assim, nesse Vênus fake. Aí fica a pergunta, Murilo, será que a Ana Hickman também caiu no bait? Achou que era o outro ou não? Ou foi lá realmente porque ela, se a gente chamar a Ana Hickman pra um podcast nosso aqui, ela vai vir, Murilo, será? É tão acessível assim, Ana Hickman? É tão acessível, então. Eu acho que eu vou chamar ela aqui pra fazer um podcast com nós aqui, Murilo. Será que ela aceita, mano? Fica o convite aí, Ana Hickman. Conversa com nós aqui. O nosso podcast, Ana Hickman, chama Flow Talks. Eu queria muito que a Ana Hickman se pronunciasse. Eu não sei se ela vai se pronunciar, porque tá tendo todo aquele problema com o marido dela, o ex-marido, né? Com o atual marido também, que é o Edu Guedes, tá com um bagulho de câncer, né? Um assunto triste pra caramba. Então eu não sei se ela ia parar pra se pronunciar em relação a isso. Mas eu queria muito escutar da boca da Ana Hickman se foi ou não. Mano, imagina ela vem e fala, pô, eu também achei que era... Nossa, mano, aí ia ser cinema, velho. Ó, mas vamos lá, ó. Vênus versus Vênus. Entenda a confusão de podcast após gafe de Camila Frender. Yassine, apresentadora do podcast Vênus, né, acusa o podcast Vênus Day Talks de usar o nome Vênus indevidamente. A história surgiu após a podcaster Camila Frender revelar que confundiu os dois podcasts e ter dado entrevista ao Vênus Day Talks, pensando que havia sido convidada para o Vênus lá da Yasmin. Vocês vão ouvir falar muito Vênus aqui nesse vídeo hoje, tá? Lê isso aqui, Murilo, ou não? Não, vamos ver primeiro a Camila no podcast. Caralho, quase 7 milhões de views, ó. Até agora, tô gag que pegaram um podcast, colocaram o nome de Vênus Talks e supostamente estão convidando as pessoas como se fosse o Vênus do Flow. A pessoa aceita quando chega lá, é um podcast de uma coach. Murilo, é muito foda porque, por um lado, a gente fica assim, cara, mas e se não é, mano? E se ela realmente colocou na inocência? A gente dá esse voto de confiança, né? Mas, por outro lado, também, é um pouco difícil a gente não achar que ela já não sabia disso, né, Murilo? Uma coisa assim, Marcelo, eu criar um podcast e convidar essa Camila, pelo jeito é bem famosa, num podcast pequeno, que ela nem me conhece, eu sei que ela não vai vir, cara. Mas se eu tiver uma tática ali, uma técnica, por exemplo, de usar o mesmo podcast, tentar usar essa artimanha de enganar a pessoa, supostamente, tem uma chance dela vir. Lembrando que, a gente não tá falando que a menina do Vênus Talks aqui tá enganando os outros ali conscientemente. A gente tá criando aqui uma teoria, né, Murilo, de como a gente agiria se a gente fosse pensar desse jeito, certo? Se eu quisesse ter acesso a essas pessoas, se eu quisesse ter acesso a Ana Hickman, por exemplo, pra, sei lá, Marcelo, pro mês que vem, eu criei o podcast e tem 5 mil inscritos. Você entende que não combina Ana Hickman com podcast de 5 mil inscritos? A não ser que se fosse um conhecido dela e tal aí. Talvez essa mulher seja conhecida Ana Hickman, a gente não sabe. A gente sabe que a Camila foi pro engano, a Ana Hickman a gente não sabe. Que ela não se pronunciou. Mas vamos ver aqui o trechinho da Camila, então, no podcast Vênus. Né? Enfim. E aí você vai pra onde? Eu fico apavorada. A minha maturidade se assusta com estas coisas. A gente assusta, eu acho que porque a gente começa a não reconhecer o mundo que a gente estava acostumado, né?
Também. A gente não reconhece. Caramba, mano. Né? Meio constrangedor, parece Sim. o silêncio aqui. Tô falando que lembra muito The Office, Marcelo. Eu não assisti essa série. Mano, pior que, ó, os caras falam que é muito boa essa série, velho. Só que até agora eu sempre dropo no primeiro episódio, mano. Mas eu sei que é boa. Eu sei que é boa porque todo mundo fala que é boa, mano. Eu preciso me esforçar um pouco mais, eu vou assistir, velho. Vou assistir essa série aí. Vamos ver a Camila, depois a gente vê a Ana Hickman no podcast dela. Vamos ver o que a Camila falou aqui. Mano, mas só por aquele trechinho dela no podcast, você já vê, né, Murilo? Parece que ela tá mó assim, né? Caramba, onde é que eu vim parar, velho? O dia que eu fui num podcast por engano. Já deve ter passado na sua timeline essa fofoca, que é o assunto que está rolando agora, não é mesmo? E aí eu vim dar a minha versão da história. Um belo dia, a minha assessoria manda um WhatsApp falando: Camila, você foi chamada para o podcast tal, tal e tal. Naquele meio de nomes, tinha um nome de um podcast grande, que eu sigo a apresentadora me segue. Eu falei: marca esse aqui da fulana. Aí a minha assessoria falou assim: tem aqui a apresentação do podcast, você não quer dar uma lida? Eu falei: não, eu conheço, eu sigo. Ela, eu já assisti. Mano. Marca lá. Marca e bora. Cheguei no dia da gravação. Achei o estúdio diferente, mas eu pensei, faz um tempo que eu não assisto. Vai ver, eles passaram por uma reformulação. A gente vive, né, mudando cenários, coisa e tal. Aí veio uma moça super educada conversar comigo. Oi, prazer, eu sou a fulana. Vou só passar um batonzinho. Eu falei: vambora. Achei que podia ser a maquiadora e que ela ia passar o batom em mim, mas não. Nossa. Ela foi até uma bancada, abriu a bolsa, passou o batom nela. E eu fiquei atrás. Não é. Aí ela olhou pra mim e falou: vamos lá? Eu falei: vamos lá. Fui andando até o estúdio e aí tinham 2 cadeiras. Aí eu falei: aonde eu sento? Ela falou: pode sentar aqui. Nisso ela deu a volta e sentou na minha frente. Aí eu comecei a entender que eu não sabia onde eu tava. Nossa. Tentando buscar pistas. Caralho, mano, que Murilo do céu, mano. Isso, o que não passou na cabeça dela na hora, velho? Ô, mano, na moral, velho, é engraçado, mano. É engraçado essa história. E nisso, ela começou a falar com a pessoa que tava gravando: pode gravar e tal. E eu comecei a olhar em volta. Tinha uma placa com o nome do podcast que eu conheço. Tinha uma caneca com o nome do podcast que eu conheço. Tinha uma caneta com o nome do podcast que eu conheço. Daí, nisso, eu vi um caderno que tinha o nome do podcast que eu conheço. E embaixo tinha algo do tipo... uma conversa da mulher madura. Aí que eu... Cara, eu não tô aonde eu acho que eu tô. Foi nesse momento. E aí eu olhei e ela... Oi, hoje eu tô com a Camila Frenner e o resto é história. Mas só fazer um parênteses, eu fui bem tratada no lugar, todo mundo foi super educado. Então, assim, não é o caso da gente, né, ir lá e reclamar e jogar hate e tal. Eu acho que não é uma boa ideia, né, ter o mesmo nome de um outro podcast, assim. Talvez seja legal mudar, né, enfim. Mas, eu tô falando isso só pra não virar uma coisa que a gente jogue hate, né. Essa não é a minha intenção. A minha intenção é explicar o que aconteceu, né? E que enganos acontecem. Explicar o ponto dela, cara. Porque, assim, por um lado, a gente fica naquela coisa de que, pô, será que a mulher lá desse Vênus fake aí, ela tá na malandragem ou não? A gente fica se questionando. Mas, ao mesmo tempo, não tem como a gente acusar. Não tem como a gente acusar que ela fez isso de má fé ou não. Por outro lado, a menina vem aqui e dá o ponto dela. E aí, Murilo, é aquele negócio, né, cara? Pô, se você é chamado pra um podcast, a primeira coisa que você faz é, pô, deixa eu ver qual podcast que é, me manda o link, deixa eu ver os outros vídeos que você já fez, os outros entrevistados que você já conversou, pra eu ver se bate ali também, né? Pra você não se enfiar num lugar ali que você... Sei lá, mano, às vezes você vai, Murilo, realmente não... E não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver o podcast com você, vai ficar um negócio um pouco desconfortável, talvez, e aí você opte por não ir. Só que agora, aí, de novo, foi um vacilo, entre aspas, da Camila de não ter conferido isso, porém, ela acreditou que pelo nome, né, cara? É que nem o Flow, Marcelo. Digamos que o Flow convidou a gente aqui pra trocar uma ideia lá no podcast. A gente já sabe quem é o Flow. A gente vai aceitar, não demorou, a gente vai. Mas eu acho que vamos atrás daí pra saber se esse convite é real. Se realmente partiu do Flow ou se eu vou chegar lá e vou ser sequestrado por outra pessoa. E quem chamou, né? Pô, esse cara que chamou, deixa eu ver aqui se ele realmente trabalha pro Flow. Porque eu não acho que o Igor vai vir chamar, né? Vai vir algum assessor, alguma coisa. Mas aí ele precisa mostrar que, cara, sou eu aqui mesmo, eu trabalho pro Flow, trabalho pro Igor, tá aqui, tá. Você vai entender pelo perfil dele, pelas redes sociais, você vai entender que se trata de um convite sério ou não, né? Em relação ao nome, Marcelo, do podcast Vênus, o que eu acho que pode ter acontecido? É mais ou menos o que aconteceu com o Podpah. A marca Podpah já existia do Fogaça. A sonoridade, né,
da fala é a mesma, só que a escrita ali é diferente, enfim. A marca de roupa do Podpah surgiu antes. O Igão, o Mítico vieram com o podcast depois, mas enfim, a treta, eles não tretaram por isso, né? Só que se o Fogaça for abrir um podcast hoje, ele não vai usar o Podpah, ele poderia usar pelo nome da marca dele, só que não vai ficar bom pra ele, porque já tem um podcast gigante com esse nome. Então, eu acredito que o Vênus dessa coach aí, dessa mulher aí, poderia existir até antes do Vênus da Yasmin. Cara, é complicado, mano. Porque pensa, Murilo, se você, agora pensando por esse seu raciocínio, você já tem uma marca sua, só não tem um podcast. Mas igual o do Fogaça lá, ele já tinha a marca Podpah, escrito de maneira diferente do que o Podpah Podcast. E aí, puta, cara, você gosta da marca, tá ligado? Você criou roupa, o Fogaça criou roupa com essa marca e tal. E se ele for querer criar um podcast, ele não vai usar. Ele não vai usar porque ele sabe que vai dar problema na questão da galera se confundir e tal. E aí que fica a pergunta. E se ele quiser usar, Murilo? Ele pode usar, será ou não? Eu acho que aí dá briga, viu, mano? Acho que aí dá uma briga boa. Daí talvez vai pra uma escala judicial mesmo, né? É igual a Anitta, Marcelo. A Anitta tava processando um remédio que usa o nome Anitta. Ah, pode crer. É um remédio pra verme, né? É um remédio pra verme esse remédio aí, tá ligado? Não sei pra que exatamente é, não. Mas eu sei que vem bem antes da Anitta. Eu acho que é pra verme, quer ver, ó? Amebiasis Anitta, indicar tratamento de diarreia. Verme, sei lá, um problema no intestino, né? Tá tudo certo, pô. Depois que você escuta a música da Anitta, dá vontade de cagar mesmo. Pô, não, aí não, pô. É sacanagem, pô. As músicas dela tão melhor, pô. Ó, vamos ver o que a Yasmin falou aqui. Então, a Yasmin, ela comentou, né, sobre isso. Boa noite, vem comigo pra fofoca. O Twitter está falando sobre isso e não tem como eu não falar sobre isso, tendo em vista que é sobre o nosso canal, sobre o nosso programa. É o seguinte, eu não sei nem se é antiético fazer isso, mas acho que primeiramente antiético é você pegar o nome de um programa que existe há 5 anos e colocar o mesmo nome pro seu programa e ir além, convidar as pessoas sem explicar que é um projeto completamente alheio ao Vênus Podcast, que existe desde 2021 dentro do Flow. Não, a pessoa convida, aí o convidado fala, olha, o Vênus está me convidando, eu vou lá. Quando chega lá, é outro estúdio, é outro assunto, é outra host, é um Vênus completamente diferente. Vocês acham certo que isso aconteça? Ontem eu fiz uma live com a Lorelai e com a Beta e a gente contou essa história lá. Rimos muito, furou a bolha, agora o Twitter está percebendo que realmente aconteceu um caso. Lá no Noia ao Vivo, a Camila Frender, maravilhosa, do podcast É Noia Minha, contou que foi convidada para um podcast chamado Vênus Talks. Ela achou que era qual? Vênus Podcast. Ela aceitou o convite. Quando chega lá, não era o Vênus. E o que acontece? A pessoa tem que gravar. E esse vídeo saiu e furou a bolha. E eu vou deixar para vocês analisarem e comentarem as suas percepções. Bom, aqui foi ela comentando no outro podcast que ela foi, né, Murilo? Ué, não, foi no Vênus mesmo, foi no Vênus, né? Que ela comentou sobre isso? Acho que procurei Vênus Talks. Tem isso. Vênus Talks. Aí, Gente, ó. mas será que ela chegou lá? Já teve a Ana Hickman, aí eu fico pensando, será que a Ana Hickman foi mas pelo... tá bem. Mas sabe o que é pior? Será que as pessoas E a Camila foi. Será que as pessoas estão indo nesse podcast? Elas chegam lá achando que é aqui? Todas, certeza. Porque recebe no e-mail, vem no Vênus. E a pessoa lembra? E a gente Gente, chega isso lá é e uma não filha é. da putagem, de uma tal forma. Eu vou chamar pra fazer collab comigo e falar, vem no Flow, galera. Eu vou chamar aqui de Lorelai também. Ô, amiga, não vai vir ninguém. Ô, amiga, não faz Fiquei isso. chocado com isso, tá? E a Camila Como que isso falou, não viralizou, que eles criaram um podcast assim? Criaram um podcast chamado Vênus E Talks. quem que apresenta? Não sei. Ai, como ela se fez agora. Não Gente, sei. você já deve saber até o endereço da pessoa. Não sei, tá chegando processo na casa da pessoa. É, isso que Exato. importa. Então, já foi a Ana Hickman, vai uma galera. E foi a Camila Frender. Caramba, vai processar então, Murilo. Eu não sei se ela falou na brincadeirinha ali, mas é bem capaz de ir um processo sim, né, cara? Porque tem pessoas indo lá achando que é o Vênus. Não, sim, dá um problema. Ela É, achou... a Camila é mais difícil de trazer, porque Não. ela realmente dorme cedo. Saiu de Então. casa. A Jana, qualquer horário, ela vem, mas a Camila, ela é famosa. Que O Vênus bom é esse O aqui. Vênus bom é esse aqui, Vocês gente. pensaram que vocês iam lá? Tava achando que era esse. Vocês pensaram que vocês iam lá e estão aqui? Eu achei que era esse, Caramba, gente, meninas, desculpa. Todo mundo que vem aqui acaba indo lá. Você que tem que ir lá a qualquer hora. Nossa, eu vou lá. Pessoal, Você tem que peçam ir. pro Vênus Talks me chamar, porque eu vou falar umas boas verdades lá. É, Falar- ensina como se faz. Aí, porra, mano, armou, velho. Se ela chamar a Yasmin, né, pra ir lá? A Yasmin só vai com uma condição de certo, Marcelo. Ó, eu vou, mas você muda esse nome depois. Cara, mas agora é uma boa, Murilo. Eu acho, sabe, uma boa o Vênus chamar essa coach aí pra ir lá, mano. Ia ser, mano, esse episódio ia dar bom, velho. Certeza, cara. Não tem que ser isso legal, não, pô. Mas não fez Tô contando barulho aqui que ainda, o outro entendeu? Vênus é sobre menopausa. O outro Vênus é sobre menopausa. Então, Ai, deve ser tudo patrocinado. acho que era lá mesmo que vocês iam. Amiga, Lá tem isso cachê, daí é com coisa certeza. muito errada, tá? Será? Nossa, eu amei essa história, Você gente. gostou? Eu achei uns... Eu Ela fez uma piada ali, mas as outras não puxaram, né? Eu acho que elas não gostaram da piada da Yasmin. É, ela deu uma tirada nela.
Aí elas não puxaram a piada, não deram risada e Yasmin ficou até quieta, né? Vem pra mim. ela no Instagram. Vê pra mim. Mas olha, você vai seguir ela no Instagram, você não me segue, Beta. E vou seguir o outro Vênus só pra dar um follow. Vou dar um follow no outro Vênus, vai ser isso. Eu vou fazer isso também. É, amiga. Eu vou fazer Pior que isso. você devia dar um follow assim neles, só pra verem que você tá de olho. Assim. Vou lá curtir todas as fotos. Você tem grupo no Telegram dos seus fãs? A gente Porque tem- são esses que É vão bom pra infernizar mandar esse pra mandar Tem podcast. grupo no Instagram. Então, Então, pede é pra mandar isso. hate. Então, É. eu vou pedir Não, pra mandar não, hate. a gente imagina, ninguém vai. Mas se eles quiserem. E se eu pedir tomar pro meu a gente advogado não mandar tá processo? pedindo aqui. Que é uma coisa mais adulta. Ai, não, mas na internet ninguém é adulto, não, querida. Que é adolescência tardia, não era isso? É isso. É isso. Tá aí então, né? Ó, vamos ver aqui. Agora, Murilo. Peraí, vamos ver a Ana Hickman. Não, é isso que eu quero ver. Eu quero ver a Ana Hickman. Tá aqui, ó. Ana Hickman teria sido outra pessoa que supostamente teria caído no bait. Vênus da Shopee, os caras estão falando. Vênus da Shopee, pô. Porque se eu não treinar, a conta chega. Chega. Adoraria ter testosterona nessas horas, mas não tem o suficiente pra poder acompanhar. E a gente pode comer igual. Mas o resultado É diferente. é diferente. É diferente. Ah, mano, na moral, o homem velho. vai ficando grisalha, charmosa. Sei lá, cara. Nossa, que clima estranho, velho. Mulher fica grisalha, fica velha. Não é verdade? A Ana Hickman é sempre muito simpática, né? Mas, mano, não sei, né? Parece uma conversa... Murilo, passa muito uma vibe de uma conversa que realmente são, né, dois desconhecidos, né? Ela não conhecia a Ana Hickman nem nada, mas não tem um pouco dessa vibe mais... Eu acho que isso vai muito do host também, né, Murilo? Igual você vê ali nos outros podcasts, no Flow, no próprio Vênus, né? Você vê que tem uma vibe um pouco mais descontraída, uma vibe... Pô, mesmo que eu não te conheço, mas normalmente quem vem aqui no meu podcast é uma pessoa que eu quero conversar. Então, fica uma coisa mais descontraída. Aqui parece que é só meio constrangedora, só. Meio The Office mesmo, né? Igual a galera tá falando. Eu vi uma galera printando os comentários, Marcelo, nessa entrevista da Ana Hickman, mas a galera falando, pô, a mulher levou a Ana Hickman no podcast dela e ela ficava cortando a Ana Hickman toda hora. Ela falou mais do que a entrevistada, cara. Eu acho que é isso, tá ligado? Falta, e isso ela talvez adquira com o tempo de podcast, dessa sensibilidade, deixar o entrevistado falar, desse carisma também, né? Que você precisa construir esse carisma também pra ficar uma coisa mais à vontade. Sei lá, a gente tá vendo cortes, alguns cortes também, né? Vai saber. Aqui é o podcast, então, peãozada. Esse é o canal. Tá aqui, ó, Vênus Day Talks. Vê ali a quantidade de views com a Camila. 166 mil, Murilo. Esse daqui deu bom, hein? Olha os outros aqui, ó. 3 mil, 19, 13. Mas o da Camila tá com isso de views que viralizou no Twitter, na zoeira. Aqui, galera. Ainda bem que o destino criou esse episódio Porta dos Fundos. A conversa de elevador mais longa da humanidade. Fui pesquisar por meme mais extenso que já existiu e caí aqui. 44 minutos de constrangimento. Que negócio The Office, velho. Na moral, ó, eu tô falando The Office, mas eu sei qual que é a vibe da série, né? De novo, o Marcelo tá falando The Office, nem assistiu. Não, mas eu sei que a vibe The Office é essa parada, né? Da gravação de trabalho do dia a dia lá. Uma coisa meio constrangedora, tá ligado? Então, por isso que tem essa vibe, mano. Tem uma vibe constrangedora aqui, não tem como não falar. É um podcast nichado pra parada da saúde da mulher mais madura, né? Mais velha e tal. Tá aqui o perfil da Renata, né? Renata, o nome dela, da coach aí, Renata Alves Paula. Mas é isso aí, peãozada. Olha, da hora, hein, mano? Esse daqui rendeu resenha. Eu achei engraçado, mano. Achei engraçado. Comenta aí o que vocês acharam aí. Fechou? Fechou.